Graça e paz a todos. Queria convidá-los a meditar com vocês na palavra do Senhor que se encontra em Números, no capítulo 13, e um pouco também do capítulo 14. Uma palavra de edificação, uma palavra de fé, né, que nos encoraja a lutar com mais perseverança, com mais direção de Deus nesses dias que nós precisamos estar firme, estar de pé, estar batalhando, guerreando, né, contra tudo que se opõe à nossa vida, à nossa família, nosso bem-estar. Eu quero convidar você hoje a meditar nessa palavra, a palavra do Senhor, que ela é muito eficaz, é uma palavra que nos dá direção, uma palavra que nos ensina a buscar o Senhor com mais perseverança, com mais eficácia, com mais direção no Espírito, né? Então, convido vocês a meditar nessa palavra, no Números capítulo 13, que vai dizer, vai começar com o Senhor ali, né? Pedindo a Moisés que ordenasse todo o povo ali para espiar a terra que o Senhor havia de dar, né, ao povo de Israel. Uma promessa que o Senhor, né, ali prometeu, e a terra eles já estavam prestes a receber essa herança, receber essa promessa da parte do Senhor. Então o Senhor ali convocou todo o povo. A palavra do Senhor diz assim, e falou, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens, a terra, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então o Senhor disse a Moisés, pega homens de cada tribo, cada um, né, de cada tribo pega 12 homens, né, e envia aquela terra para espiar a terra que eu hei de dar. O Senhor lhe convocou a Moisés que ele viesse a chamar aqueles homens, o líder de cada tribo, porque o Senhor disse que ele tinha que pegar homens maioral, então aqueles que estavam de frente, aqueles que realmente seriam capazes, né, de dar conta de uma missão tão importante igual a essa, espiar a terra, né, que o Senhor disse que haveria de dar. O Senhor, desde o Egito, ele prometia essa terra, ele prometia nessa caminhada essa terra para o povo de Israel. Então ali o Senhor estava prestes a cumpri-la, a promessa na vida do povo. Porém, o Senhor disse que eles teriam uma última missão, né? Eles teriam que espiar a terra para poder eles tomar gosto, né? Eles ver o que eles iam, porque o Senhor, ele não queria dar algo para aquele povo que o povo não conhecesse, né? Ele não ia dar algo que o povo não viesse a tomar, né, a ciência de o que eles estariam recebendo das mãos do Senhor. Então, aqui me leva a refletir sobre o reino dos céus. Muitas pessoas querem ir. Se você perguntar às pessoas, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas só que ninguém tem o zelo e nem o interesse. Muitas das vezes, não vou dizer ninguém, mas muitas pessoas dizem que vai para o céu e quer ir para o céu e não tem interesse de espiar, de saber, de conhecer o reino dos céus. Não tem interesse de procurar a ter intimidade com o Senhor. Não tem interesse de procurar qual é os propósitos do Senhor. Não tem interesse de procurar a verdade, de ler a palavra, de ter conhecimento, não tem interesse. Então, a mesma coisa é aqui, o Senhor não queria dar aquela terra de qualquer jeito. Deus, ele queria primeiro que eles conhecessem aquilo que o Senhor tinha para ele, provasse um pouco, vesse pelo menos de longe. Então, o Senhor enviou homens, né? O Senhor pediu que Moisés ali
reunisse aquele povo e ordenasse homens que fossem espiar a terra. Então, Moisés aqui, ele enviou, pegou os homens, né, um de cada tribo, e enviou a espiar a terra. Mas Moisés, ele também não mandou de qualquer jeito. Primeiro, ele deu algumas ordenanças, algumas estratégias, né, alguns princípios que eles deveriam ter para poder espiar aquela terra, para poder eles se saírem bem, né, saísse ileso e trouxesse detalhadamente como é que era aquela terra. Então aqui ele pediu que o povo, né, fosse cuidadoso. Então ele deu algumas instruções. Ele disse, aqui no versículo 3, ele vai dizer assim: então enviou a Moisés do deserto de Porã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça de Israel, né? Aqui que nem foi falado, era o líder de cada tribo, né? Então aqui vai dizer, aqui do versículo 4 ao 16, vai dizer o nome deles, né? E nome de cada um. Então aqui Moisés ordenou, né? Então ele enviou aqui os homens, né, para espiar a terra. No 16 ele diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Ali no momento, né, Oséias, Josué, que era um dos, né, que Moisés enviou, ele, naquele momento, o nome dele era um e ele foi transformado em outro, né, outro nome, então ele chamou ele de Josué. E ali no 17 diz que enviou Moisés a explanar a terra de Canaã e disse: subi por aqui para a banda do sul e subi das montanhas. Subi as montanhas, olha só. Amados e amadas, quando nós estamos diante de uma peleja, diante de uma dificuldade, de um desafio em nossas vidas, nós que somos cristãos, nós não temos que aceitar aquilo de qualquer jeito, amparar essa situação de qualquer jeito. Moisés disse assim: olha, primeiro vocês vão por aqui, tem que ter uma direção de Deus. Ali Moisés era como que fosse o Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós temos que estar ligado com o Espírito Santo, porque ele é o nosso direcionador. Ele é o nosso conselheiro, ele que nos vai guiar acerca de tudo, acerca da sabedoria, como a gente deve buscar, como a gente deve lutar, o que nós devemos fazer de prontidão, né, de primeira mão. Então ali Moisés, ali eu acredito representado pela figura do Espírito Santo para nós hoje na nossa vida, direcionado, disse assim: olha, vocês vão por aqui e vocês subam as montanhas, subam os montes, né, para o monte. Então o que nós temos que, diante de um desafio, nós temos que primeiro subir no monte do Senhor. Nós temos que primeiro entrar em oração, pedir ao Senhor a direção. Pedir que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, venha nos direcionar em que forma nós devemos entrar na batalha, entrar em guerra, para nos mostrar acerca do território, acerca do que nós estamos passando, que nós não sabemos, o que está acontecendo no mundo espiritual, de que forma eu tenho que ir, para onde que eu tenho que começar. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é isso. Quando nós estamos diante de desafio, quando nós precisamos entrar em guerra, nós temos que primeiro pedir ao Espírito Santo uma direção. Então, foi assim que Moisés disse: olha, deixa eu subir primeiro as montanhas. Então, primeiro orem. Primeiro busque uma direção através do Espírito Santo de Deus, né? No 18 ele disse assim: vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, né? Se é pouco, se é muito. Então, é isso que eu acabei de falar. Nós temos que pedir direção ao Espírito Santo de Deus. Temos que entrar em oração para saber a que nível de luta, de guerra que eu tenho que entrar, né? Eu tenho que saber ao nível como que os meus inimigos, com quem eu estou lutando, com quem eu estou guerreando, se ele é fraco, se é legião, né, se é territorial. Então, no mundo espiritual, tem toda uma legalidade, eles também são organizados. Então, nós temos que primeiro entrar em guerra, entrar em oração, para poder obter ali, como que se fala? Nós temos que obter
segurança de que com quem a gente está lutando, a que nível eu tenho que entrar em guerra, como é que eu tenho que me preparar para a batalha, como é que eu tenho que me posicionar diante daquilo, se eu tenho que também me preparar muitos soldados, se eu tenho que preparar se é vários dias, se não é. Então eu também tenho que sondar, né, aquela situação. O que eu estou, né, com quem que eu estou lidando, com o que eu estou lidando, quem é que vem contra mim, a que potencial ele tem, a que força ele tem. Ele disse assim, ó, se o povo é muito, se o povo é fraco, se eles são fortes, né? No 19 ele diz assim, e qual é a terra que neles habita, se é boa ou se é má? Mas quais são as cidades em que habita, se é arraiais e só é fortaleza? Olha só, ele disse, que povo é esse, né? Que terra é essa? Se ela é boa, se ela é má? Muitas das vezes nós estamos diante de uma guerra, de uma situação, isso acontece muito na área sentimental. Então, ali Moisés disse assim, espia a terra, vê se ela é boa, se ela é má. Muitas das vezes nós queremos algo, nós buscamos algo, oramos, entramos em guerra, jejuando, fazendo campanha, fazendo propósito. Muitas das vezes aquela terra não é boa, não é para mim. Não vai trazer prosperidade, não vai trazer nada de abundância para mim, não vai trazer uma vida tranquila. Então nós temos que espiar a terra de todas as formas, não sei que forma é o tamanho da tua dificuldade, do tamanho do teu propósito, mas nós temos que saber se aquela terra é boa, se aquilo é para mim. Muitas vezes eu luto e guerreio a vida inteira por algo que não é para mim. Algo que não é para mim pisar, não é para mim tomar posse, e eu vou viver lutando. E às vezes eu vou tomar posse de uma terra que não vou prosperar, que vai ser em vão. Então aqui ele teve todo o cuidado de mandar os espias, né, minuciosamente espiar a terra como era que era. E se, olha só, eles habitavam em tendas, se eles habitavam em fortalezas, como é que era o nível? Porque se eles habitavam em tendas, eles tinham era um povo bem mais vulnerável, mas se eles habitavam em fortalezas, eles sabiam que para eles guerrearem, eles sabiam que para eles derrubarem, para eles avançarem, tomar posse daquela terra, tinha que ser com mais esforço, com mais soldados, com mais preparação, né? Com mais dedicação àquela situação. Então Moisés instruiu ele acerca dos cuidados, acerca do que eles teriam que fazer, né? Então ali, amados, ele, com tudo isso, ele mandou aquele povo instruído ali com o máximo de cuidado, né, para poder eles serem bem atenciosos, eles serem bem instruídos ali, serem inteligentes, usar a sua inteligência, né? Então ali no versículo 19 ele diz, né? Então no 20 ele disse, também qual a terra, se é grossa, se é magra, se nela há árvore, ou se não, né, esforçai-vos, tomais o fruto da terra, se eram grandes dias, aqueles dias era o dia das primícias de uva, quer dizer, era o dia da colheita das uvas, as uvas estavam ali no começo da colheita de uva, do plantio da uva, então ali era um bom momento para eles espiar se aquela terra ela produzia frutos bons, né? Se era frutos prósperos, se dava muitos frutos. Ele mandou ali que eles vissem até como é que era, se tinha árvores grandes, se eram árvores frondosas ou não. Então tudo ali Moisés mandou o povo espiar, olhar, né, sondar a terra, com cuidado, cuidadosamente. Então assim também nós deveremos fazer diante de nossas vidas, na nossa caminhada, porque dia após dia a gente sabe que nós cristãos, a gente tem surgido muitos desafios na nossa vida. Não para, constantemente. As nossas lutas são constantes. Nós vencemos e logo já surgem outras, né? Vencemos algumas e logo surgem outras lutas. Nós não paramos de lutar, somos soldados, né? Somos soldados diante de uma guerra, de uma batalha. Nós temos uma caminhada que ela não é fácil, né? A nossa caminhada. Nós temos que perseverar. E por isso nós temos que estar sempre em prontidão de guerra, porque sempre nós vamos ter que, né, até o Senhor vir nos buscar, né, chegar e buscar a sua igreja,
nós temos que estar preparados para guerras, né? Muitas guerras. Então, ali eles vieram, né? E mandou os espias. E assim a Bíblia diz, no versículo 21, diz assim: e assim subiram os espias a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, e a entrada da Ramate. E subiram, né, para a banda do sul. E no 23, ele diz: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide e um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens. Olha só. Então ali eles foram, né, e ali eles já chegaram naquela terra, já viram as coisas, né, maravilhosas que o Senhor tinha para dar ao seu povo. E ali eles chegaram naquela plantação de uva e eles cortaram um cacho, né? E a Bíblia vai dizer que era tão grande que era preciso 2 homens carregar esse cacho de uva. Então, depois no 25, versículo 25, ele disse assim: depois voltaram de espiar a terra e passaram 40 dias, né? E depois voltaram de espiar a terra. Então ali eles disseram, e caminharam e vieram até Moisés, né? E Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. Tornando, deram-lhe conta deles, e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. Então eles voltaram e vieram, né, em contra de Arão e Moisés, e vieram maravilhados, porque diz que lá os frutos eram bons, era a terra boa, né? Então eles vieram até Arão e ficaram maravilhados, né? E prostraram ali diante e mostraram o fruto da terra para Moisés, né? Então, muitas das vezes nós espiamos, nós vemos, tem uma benção a receber, e a gente sabe que a gente tem que lutar. A gente sabe que depois da luta, depois daquela situação, nós temos algo que temos que é para nós. Nós temos uma herança a receber, né? Seja espiritual. Muitas das vezes nós queremos dons do Espírito. Muitas das vezes nós queremos ser usado, pregar mais a palavra. E nós sabemos que nós temos que se esforçar, né? Porque o reino de Deus ele é tomado à força. Com muito esforço, nós temos que orar, temos que jejuar. Não é fácil, a batalha é grande. É difícil tirar tempo para orar. É difícil nós tirar tempo reservado para consagrar, para jejuar. Mas nós sabemos que depois daquele esforço que nós fazemos ali, nós vamos obter a vitória, vamos ser mais cheios do Espírito Santo, nós vamos ser mais cheio, dotado dos dons da palavra, cheio mais de conhecimento da palavra, mas não é fácil, né? Então ali eles vieram e olharam, a terra é boa, né? A terra é boa, é muito frutosa e realmente é uma terra que mana leite e mel. Eles vieram, então, deram conta a Moisés, trouxeram a notícia, a novidade, que realmente era. Então, mas aí teve um obstáculo. No 28 vai dizer assim: o povo, porém, que habita nela, nessa terra, é um povo poderoso. E as cidades fortes são muito grandes, olha só, né? E também ali vimos filhos de Anak. Olha só. Aí eles começaram a ver, né? Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam também nas montanhas. E os cananeus habitam também ao pé do mar, pelo ribeirão do Jordão. Aí, então, olha só. Ali eles trouxeram, né? Eles trouxeram a novidade, mas porém também trouxeram os obstáculos. Eles trouxeram ali detalhadamente, viram onde é que habitavam os inimigos, eles viram que ao todo o território da terra estava ali rodeado de inimigos, de pessoas perversas, homens perversos, homens que não temiam, né, a Deus, que adoravam outros deuses e sabiam que ali, para poder buscar aquele tesouro, eles tinham que enfrentar muita luta, muita batalha. E ali eles também ficaram horrorizados, porque na banda do sul, né, ali nas montanhas, habitavam os filhos de Anak, os gigantes, né? Então era um povo temeroso. Os gigantes, eles destruíam tudo que vinham pela frente, né? Então eles ficaram temorosos. Então eles disseram, né?
ali que aparentaram para dizer para Moisés, assim, deram uma impressão a Moisés que eles estavam com medo. Então, ali no 30 disse assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, né? Subamos animosamente e possuamos a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, né? E aí, então, amados, os homens, no versículo 21, diz assim: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante o filho de Israel, dizendo: a terra pelo medo a qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Olha só. Depois que eles passaram essa ideia, essa notícia para Moisés, que era um lugar tenebroso, era um lugar que passava medo para eles, que tinha muitos homens, né, eram perversos, e ainda tinham gigantes. Então ali, Caleb se levantou e disse: olha, não olha para as dificuldades, não olhe para os obstáculos, porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. É promessa, certamente o Senhor vai dar essa terra para nós, não importa, né? Não importa os obstáculos, não importa o que vai passar, por quê? Porque não é a nossa força, né? Caleb passou ali uma ideia que não era a nossa força, era cumprimento de promessa. Era cumprimento de promessa, o Senhor estava prestes a dar. Olha, quando o Senhor disse assim: Moisés, envia homens, né? Homens das tribos, envia espias para espiar essa terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então o Senhor já estava falando que era certo. Se o Senhor falou, quem que pode duvidar? Quem pode contra ele? Porque ele já sabe. Se o Senhor promete uma coisa na tua vida, ele já sabe que é certo, porque ele já vê o futuro, ele já fez. Tem um caminho, tem um propósito, tem um caminhar, um lutar ali, uma luta que você tem que travar para poder habitar na terra, para poder você, né, possuir essa herança. Isso que Deus lhe prometeu. Mas tem que se levantar pessoas, e não são poucas, né? Não são poucas para dizer: não é verdade, você tá louco, você tá louca, você não vai conseguir, não tá vendo que isso aí não tem condição, não tem propósito. Mas se o Senhor prometeu, não importa o que venha, os obstáculos, não importa o que possa os teus olhos ver, porque nós não temos que viver por vista, né? Nós temos que viver por fé, nós temos que viver aquilo que o nosso coração vê através da palavra. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. Não teme, não desista. Então ele disse assim: Caleb, foi muito lindo essa posição de Caleb. Ele se levantou e fez calar todo o povo e disse assim: não temam, povo, subamos com coragem, com alegria. Ele disse: subamos animosamente, porque certamente o Senhor vai, né, nos dar essa terra, nos dar essa herança. Não tema. Então foi assim. Então o povo, né, imediatamente se levantou, né, e disse: não podemos subir contra essa terra, porque o povo é mais numeroso, são mais forte, né, nós somos fracos. Amados, a nossa força não vem de nós, não vem do homem, a nossa força vem do Senhor. O Senhor prometeu, somente creia porque Ele é poderoso para cumprir. Aquela boa obra que Ele começou na tua vida ou na vida de alguém que você tanto espera mudança, Ele é poderoso e Ele vai cumprir, porque quem prometeu foi o Senhor. Quem prometeu em mudar a tua vida não foi o homem, não foi ninguém da terra, não foi ninguém carnal, foi o Senhor. Então somente crê e agarra essa esperança, essa promessa, porque o Senhor há de cumprir todas as promessas na tua vida. Se você crê e é naquele que falou, que deu a tua vida, que deu teu fôlego de vida, que te prometeu, então não tema. E aqui o povo, porém, né, inflamar a terra, começaram a dizer que, né, não era boa, porque é como que eles disseram assim, ó, no 32 disse: inflamar a terra e tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio, né, do qual passamos a espiar, é uma terra que consome seus próprios moradores, né? Então ali eles fraquejaram, ali eles não estavam confiando no Senhor.
Ali eles passaram a não confiar no Senhor, eles passaram a confiar, a olhar para as suas forças, para as suas próprias conquistas, para os seus próprios interesses, seus próprios interesses. Ali eles abandonaram a fé no Senhor, eles não acreditaram que o Senhor era poderoso para fazer cumprimento da promessa que ele tinha feito a eles. Então eles começaram a dizer, olha, começaram a temer, olha, eles vão nos consumir, porque somos menos do que eles, e eles são mais fortes do que nós, e eles são perversos, eles não temem a ninguém. Eles consomem seus próprios moradores. Imagine se eles sacrificam os seus próprios moradores das suas tribos, das suas terras. Imagine nós no meio desse povo, nós vamos ser, né, destruídos, exterminados por eles. Então foi assim que eles reagiram. Foi assim que eles começaram a ver aquilo ali, então eles temeram, né? Eles temeram e eles começaram a lutar, né? Para que Moisés ali desistisse, não pudesse ir em frente, né? Para conquistar aquela terra. Então, eles esqueceram que o Senhor prometeu, disse no começo, quando o Senhor enviou, há 40 dias atrás, o Senhor enviou a Moisés e disse, olha, envia homens, né, para espiar a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então eles esqueceram disso. Eles esqueceram que o Senhor disse que ia dar aos filhos de Israel. E eles ali, obstinados pela sua própria força, sua própria aparência, achando que eles mesmos podiam fazer algo, e esqueceram que o Senhor tinha trago eles, mantido eles naquele deserto, tinha trago eles em paz, né, com saúde, e tinha provido tudo que eles precisavam, né? Eles esqueceram de tudo isso naquele momento. Eles olharam para a dificuldade, eles só olharam para o seu próprio eu, para o seu próprio ego. Muitas das vezes nós somos egoístas, né? O Senhor, Ele nos tira do vale, né? Ele nos tira do lamaçal do pecado e Ele vem cuidando de nós e Ele mostra as suas maravilhas. Muitas das vezes nós somos agraciados com um milagre, às vezes nós vemos muitas transformações em nossa vida, só que chega um nível que o Senhor, Ele quer nos levar a um nível maior, Ele quer dar algo maior para nós, quer mudar nossa vida para que o nome dEle seja glorificado. E então, às vezes vem uma prova, porque nós temos que passar para poder se fortalecer e ser capacitado para receber essa bênção maior que o Senhor quer nos dar. E aí nós esquecemos de tudo que o Senhor fez. Esquecemos dos milagres, esquecemos das promessas, esquecemos da provisão que Ele nos deu. Nós esquecemos de tudo. E aí o que acontece? Nós perecemos. Nós olhamos para nós mesmos, nosso ego, né? Então, eles disseram que não valia a pena. Como que ele dissesse para o Senhor, não vale a pena, eu não acredito no Senhor. O Senhor não sabia o que estava fazendo quando nos prometeu. É como que ele se reagisse dessa forma. Então, ele estava ignorando ali a presença do Senhor. Ignorando o poderio do Senhor, que é todo poderoso. Estava ignorando. Então, quando nós se deparamos com uma situação dessa, amado, quando nós somos covardes, queremos voltar atrás e não acreditamos naquilo que o Senhor disse que tem para nós estamos colocando Deus como um Deus pequeno, como um Deus que não pode, como um Deus que não tem o controle de todas as coisas. Nós estamos tirando da nossa frente, do controle da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos colocando a dúvida no lugar da fé. Nós temos que ter fé, nós temos que andar por fé, nós somos um povo diferente, nós somos um povo separado, nós nem pelo momento nós temos que nos igualar à fé do mundo, que é aquilo que se poupa, que você pode apalpar, é aquilo que você pode ver, é aquilo que você pode tocar, que você pode sentir. Não, a nossa fé não pode ser assim, não pode ser baseada dessa forma. Então nós temos que ter fé, perseverança no que o Senhor fala, e o Senhor jamais vai deixar nós sem falar. Então, quando Ele fala que se Ele tem promessa, Ele cumpre. Ele é poderoso, temos que confiar. Então, ali, né, eles ali relataram que viram os gigantes, né, e eles eram tão numerosos como gafanhotos, que destruía tudo, que não tinha quem fosse contra eles. É tanto que eles habitavam nas áreas mais altas, né, eles eram um povo que habitava nas montanhas. Por quê? Porque acreditamos que nessa visão que ninguém foi capaz de habitar montanha, porque eles quiseram o lugar mais alto. Ou seja, eles estavam ali no lugar de mais poderio. E os outros inimigos, apesar de serem perversos e serem também muito poderosos, eles não conseguiram enfrentar esse gigante e tomar aquele lugar mais alto, onde ali representava o lugar, né, de uma fortaleza maior,
que os gigantes estavam sobre todos os outros. Então ali eles denotaram que os gigantes eram homens poderosos, né? E era ganho de grandes estaturas, eles não tinham nem chance. Era como que dizer, não vamos ter nem chance. Então ali eles começaram a murmurar, né? E aí no capítulo 14 vai dizer, então levantou-se toda a congregação e gritaram em alta voz, né? Alta voz ao povo. E o povo chorou e lamentou naquela noite, né? E aí, então, os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão, né? Começaram a murmurar ali, toda a congregação disse, se morreremos na terra do Egito. E disseram, né? Se morreremos na terra do Egito, ou se morremos neste deserto. E no 3 ele vai dizer, e por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos a espada para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito, né? No 4 ele vai dizer, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, olha que tristeza. Então ali eles começaram, depois de passar uma noite chorando e murmurando, né? Porque eles já não tinham esperança, porque quando a gente se fortalece na palavra do Senhor, quando a gente ora, quando a gente tem esperança, a gente sempre tem uma esperança que sempre tem uma solução para nós. Nós enxergamos um caminho além do horizonte, nós enxergamos uma saída, nós sabemos que nós não estamos vendo, mas a nossa fé nos leva a saber que o Senhor sempre quer o bem e melhor para nós, sempre quer o melhor para nós, e aonde o Senhor vai nos guiar, se nós estamos direcionados pelo Senhor, onde Ele vai nos levar é bom, Ele sempre vai nos livrar e não vai deixar a minha família perecer, Ele não vai deixar a minha vida perecer, se eu estou direcionado pelo Senhor. Então aqui, ó, eles começaram a murmurar, outra vez eles decepcionaram o Senhor. Então ali eles já tinham perdido toda a visão, toda a esperança, eles não tinham. Então começaram o quê? A confrontar o líder, né? Confrontar Moisés e Arão e dizer que eles teriam que voltar. Aí começaram o quê? Entrou o espírito de rebeldia e começaram a querer levantar entre eles mesmos, um capitão que pudesse direcionar eles, né, a voltar à terra, a voltar para o Egito, porque eles acharam que era melhor caminhar de novo, voltar, né, fazer toda aquela caminhada que eles não perceberam, que eles não lembraram que eles só puderam chegar até ali porque o Senhor deu proteção para eles. E eles sozinhos, eles esqueceram, olha só, que a caminhada com ele, sem o Senhor, eles não perceberam que o Senhor não ia com eles. E sem o Senhor, eles não iam, né, ali se manter de pé. Eles jamais iam chegar no Egito sem o Senhor, eles esqueceram de tudo isso. Então eles começaram a se rebelar. E olha só, a pessoa quando ela não tem firmeza no Senhor, quando ela não tem raiz em Jesus, quando ela não sabe quem ela é e não sabe quem é Jesus na vida dela, ela sempre vai depender de outra pessoa. Você às vezes está na igreja e acha que o seu pastor não está ali dando assistência adequada como você imagina. O que acontece? Você não é capaz de ir sozinho, você não é capaz de fazer algo sozinho por você, dizer, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a palavra para mim poder me manter de pé. Não, você vai procurar o quê? Outra igreja, outro pastor, outro líder, uma pessoa, um capitão que possa direcionar você. Por quê? Porque você é fraco. Porque a pessoa é fraca, porque ela não busca a direção certa, ela não se enraiza na graça do Senhor Jesus, ela não conhece a palavra, ela não conhece as escrituras, ela não conhece a intimidade do Senhor. Então ela vai sempre se rebelar e sempre vai atrás de um líder. Ela sempre vai depender de alguém que possa direcionar ela. Mas é onde ela sempre, porque ela não tem, ela sempre se dá mal, porque ela não conhece ao Senhor Jesus. Então aqui, amado, que nós não sejamos dessa forma, nós sejamos um povo obediente e com fé, né? Aquela fé que agrada ao Senhor, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós temos que ter fé no nosso Deus, no nosso Pai. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. Ele é um Deus que é bom, né? Que quer o bem para o seu povo. Sempre tem o melhor para nós. Então aqui ele foi falar assim. E aí então eles queriam, né, ali se rebelar, arrumar ali um capitão, alguém, tipo, fazer um grupo, né? Quem tá comigo, quem tá conosco, vamos voltar, né? Nós não vamos prosseguir para frente. Então, era como que fosse assim.
Então no 5 ele vai dizer, a palavra vai dizer aqui, né, que em Números, no capítulo 14, já no versículo 5, vai dizer assim: então Moisés e Arão caiu sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, né? Então ali os líderes, né, o Moisés, eles se sentiram também angustiados, incapacitados, porque coisa ruim é nós ver ovelhas, pessoas que a gente investe na nossa vida, pessoas que nós dedicamos horas, tempos, noites, madrugadas pelas essas pessoas. Coisa triste é você fazer tudo da sua vida pelo um povo, especialmente ovelhas, e de repente a gente vê aquelas ovelhas contra você, contra ali, né? Colocar você no chão, a sua autoridade, todo o seu amor. Coisa ruim é a gente ver ingratidão. E não só líder, pastores, mas também pais, né? Famílias. E às vezes nós fazemos tudo pelos nossos. E de repente, aquilo que a gente mais se dedica, de repente se tem contra nós e coloca como que nós não fosse nada. Então, difícil é. E o que aconteceu? Arão e Moisés fizeram isso. No versículo 6 diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefiné, dos que espiam a terra, rasgaram seus vestidos. Rasgaram seus vestidos, né? E ali ficaram prostrados, né? Naquele tempo era um lugar mais baixo de humilhação diante do Senhor. Era uma coisa que ele dizia: não temos o que fazer, né? Se humilharam diante do Senhor. Então, falaram toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual, olha só, e Josué, né, e Caleb se rasgaram, se prostraram. Moisés, eles só se curvaram, se prostraram diante da congregação, de todo o povo, né? Eles só se humilharam ali. Mas Josué e Caleb, eles foram ao lugar mais baixo da humilhação, porque eles rasgaram suas vestes, né? Eles rasgaram ali e se prostraram diante de todo. Eles não prostraram somente diante do povo, mas prostraram diante do Senhor. Não sei dizer assim. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefiné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual possamos a espiar é terra muito boa. Olha só, esses homens, eles tinham visão, né? Eles tinham visão. Eles realmente, pelo momento, acredito que em nenhum momento eles duvidaram do Senhor. Eles tinham um coração voltado para Deus. Eles tinham uma fé excelente, né, no Senhor. E no 8 ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Olha só. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais ao povo dessa terra, porque quanto são eles o nosso pão. Tirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não temais. Olha só que lindo, né? Ali eles tomaram posição realmente de um adorador, de uma pessoa que realmente está enraizado ali na raiz, né? Na rocha firme que é o Senhor. Então, que nós nos últimos dias sejamos dessa forma, que nem Josué e Caleb, né? Que nós não temeremos diante das lutas, das dificuldades de qualquer situação. Que nós não possamos temer diante da morte, nós não possamos temer diante da enfermidade, da falta de dinheiro, da falta do fracasso do casamento. Que Satanás pode às vezes dizer: ah, o casamento acabou, mas nós não podemos aceitar. Por quê? Porque olha só o que ele falou, é muito interessante. Se o Senhor se agradar de nós, amados, sabe como é que o Senhor se agrada de mim, de você? Quando você tira todas as suas dependências, quando você deixa de crer tudo que está ao seu redor e põe sua confiança somente no Senhor. Sua confiança inteiramente nele, não deixa ninguém mais entrar, porque quando você coloca a sua dependência da sua vida, eu não tenho mais nada, não tenho ninguém além do Senhor. Ninguém mais pode me ajudar senão o Senhor. Olha só, eles não tentaram aqui fazer outras coisas, né? Não tentaram de algum jeito reverter aquilo ali, não. Em primeiro lugar, eles colocaram o Senhor, eles rasgaram as suas vestes de uma atitude de humilhação, né? Ali, querendo dizer, nós não somos nada, nós dependemos do Senhor. A atitude dele rasgar as suas vestes, se prostrar ali, foi uma atitude de dizer: nós não somos nada, eu dependo do Senhor.
né? Então ali eles disseram, então somente creia, não duvide. Se o Senhor se agradar de nós, se você, ou em outras palavras, dizer, se você tiver fé, se você acreditar, o Senhor vai dar essa vitória. O Senhor vai te dar essa vitória. Não temas, não temais, não seja rebelde, porque, amados, falta de fé, duvidar do Senhor é rebeldia. E o Senhor não quer isso de mim e de você. E o Senhor não quer isso de você. Apenas se alegre. Ele disse, ó, alegrai-vos animosamente. O Senhor, alegre, agrade o Senhor, que o Senhor vai dar essa situação, essa vitória. Não tema diante dessa dificuldade, porque o Senhor prometeu que é contigo. Se o Senhor diz que é contigo, não tema, porque Ele vai te dar essa vitória. Ele já te deu, porque o Senhor não mente. Então foi assim que Josué e Caleb disseram, não tema a respeito desse povo. Esse povo não passa medo para nós. Por quê? Porque maior quem está conosco. Maior quem está com você, amado. Não tema, maior quem está com você. E ele é poderoso para destruir todos os seus inimigos. Você vê todos os seus inimigos diante de você cair por terra. Somente agrade o Senhor e tenha fé nele. Coloca a sua dependência nele. Por quê? Porque quando com o Senhor você não tem que lutar. Você tem que buscar e consagrar o Senhor. Você só tem que ser inteligente e buscar direção através do Espírito Santo da palavra. E o resto é ele que faz. Ele só vai falar para onde você tem que caminhar. Então, aqui, ele espreitou tudo, né? Veio tudo, como é que era a terra, como era que era o povo de lá. Então, assim que nós temos também de ser direcionado diante da palavra, olhar o que está acontecendo, qual é o território, o que nós temos que enfrentar. Se nós temos que jejuar mais, se nós temos que buscar mais a palavra, temos que orar mais. Isso tudo o Espírito Santo vai te direcionar. Mas a guerra é do Senhor. Mas o Senhor que vai pelejar e vai guerrear e vai vencer a tua batalha. É Ele que vai entregar a tua vitória. Não tema. Então, aqui, ó, disse toda a congregação que o apedrejasse, né? Olha só, ainda continuaram mais rebelde ainda. Disseram para apedrejar Josué e Caleb, né? Então eles disseram, até quando me provocará este povo? Deus pegou ali e falou com Moisés, né? Então disseram toda a congregação que os apedrejasse, né? Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. É impressionante, amados, quando nós se prostramos, quando nós se achamos sozinhos e pequenos diante de uma batalha, que às vezes só você tá ali, ninguém tá com você, é impressionante, o Senhor não te deixa só. Olha só, Deus ali se agradou tanto deles, de Josué e Caleb, se agradou tanto deles, que não deixou o povo apedrejar ele. Ele disse, não, agora não. Meu povo, eu vou defender o meu servo. O Senhor apareceu. A glória do Senhor apareceu diante deles. No momento em que eles planejavam ali apedrejar eles, né? Então o Senhor, no momento que você menos imagina, Ele intervém a seu favor. Então, eles vieram, né, ali, e o Senhor falou a Moisés, até quando esse povo rebelde vai, né, planejar contra mim, vai murmurar, né? Então ali o Senhor falou a Moisés que ia destruir eles, que não ia mais permitir que eles entrassem na terra, né? E aí é bonito, é lindo quando o Senhor disse assim, eles não vão mais, né? Me desagradaram, me murmuraram, eles não creram na minha promessa. Então ali, né, o Senhor se irou, né? Se entristeceu com aquele povo e disse que não ia entrar, a não ser, olha só, Josué e Caleb, tá vendo como é que é importante nós agradar o nosso Deus? E nós agrada o nosso Deus quando nós deixa tudo de lado e crê somente nele. Nós não vamos crer, muitas das vezes, muitas das pessoas não conseguem viver sem um remédio. Nós temos que crer e nós agradamos o nosso Deus somente nele, né? Olha só, ele disse, se tão somente nos agradar o Senhor, Ele vai nos dar essa terra por herança. Eles estavam confessando com a sua palavra aquilo ali que eles criam no seu coração, então eles agradaram muito o Senhor. Então o Senhor disse assim, porém certamente somente entrará o meu servo Caleb, né, e Josué na terra prometida. Olha só, no 21 ele diz, porém certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Olha só.
que nada ia perecer, aquilo ali ia continuar. Quer dizer, o Senhor disse que, como ele falasse, eu disse que eu daria uma terra que manda no leite e mel, eu tiraria vocês da escravidão, eu levaria um tempo bom, uma terra, uma vida, vocês têm uma vida com gozo, né, com abundância, com felicidade, com prosperidade. Eu disse e vou fazer. Ele disse, eu prometo que isso aqui não vai ser sacrifício, não vai ser empecilho para mim cumprir minhas promessas. O Senhor disse assim, porém, certamente como eu vivo, o Senhor disse, né, que Moisés disse, a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, todos os homens, né, viram a glória do Senhor, todos os sinais, mas não obedeceram o Senhor, não creram nele. E o Senhor disse que eles provocaram ele, desagradaram o Senhor. E o Senhor disse que só Josué e Caleb, olha só, ninguém veria, né, a terra prometida. Então, o Senhor disse, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um espírito, né, um outro espírito, e perseverou em seguir-me e levarei a terra em que entrou a sua semente, possuirá a herança. Então, ali o Senhor disse, porém, somente o meu servo Caleb, né? Houve nele um espírito diferente. Por quê, amados? Porque lá quando os homens começaram a falar mal da terra, começaram a dizer que não entrariam, começaram a se rebelar contra o Senhor, Caleb se levantou e disse que a terra era boa. Caleb olhava e realmente enxergava aquilo que o Senhor falava para ele. Ele também viu os homens lá, os gigantes, ele também viu as dificuldades, mas ele sabia que maior era quem estava com ele. Ele sabia que maior era quem prometeu. Então ele não desistiu e ele sempre defendeu a causa. E ali mais adiante, né, quando o povo se rebelava e queria voltar, ele e Josué se rasgaram suas vestes, disseram, não seja rebelde, que ele tomou a frente, nem Moisés nem Arão fez isso, mas eles tomaram a frente. Então o Senhor disse assim, o meu servo Caleb, nele houve um espírito excelente. Um espírito excelente, porque é um espírito de vitória, de guerra, um espírito de fé, um espírito que não deixa Deus por nada. Um espírito que diz que se eu morrer, eu morro, mas o Senhor é quem me levou e eu vou glorificar o Senhor e eu vou glorificar Ele porque só Ele é o dono da minha vida, Ele é quem me prometeu. Se ele me levar à terra prometida, bem, se Ele não me fizer ver o que Ele me prometeu, mas eu vou feliz porque foi Ele em quem me chamou e Ele quem direciona a minha vida. Então Ele não temeu, então o Senhor disse, olha, o meu servo Caleb tem um espírito excelente, tem um espírito realmente que eu me agrado. Que nós sejamos assim como Caleb, né, como Josué. Nós estejamos sempre um espírito voltado para o Senhor e crer somente nas suas promessas, na sua palavra, no seu poder, no seu amor, na sua graça, né? Então que nós sejamos igual a Ele. E então no 30 o Senhor falou assim, não entrareis na terra pela qual eu levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, a não ser... Olha só, Caleb, né, e Josué. Dos outros, de 20 anos para cima, nenhum mais entraram na terra, nem Moisés nem Arão. Então, amados, que nós, essa palavra possa ser falada ao seu coração, venha te dar a graça, mais ânimo, mais virtude no Senhor. Aumente mais a tua fé. Aprenda a buscar mais na palavra, buscar o Espírito Santo, para que direcione a tua vida e venha enraizar a tua fé diante do Senhor, diante das dificuldades, que não são poucas, que têm se levantado na nossa vida nos últimos dias. E até a consumação, né? O Senhor Jesus descer e vir buscar a sua igreja, nós temos que estar como soldados, preparados, sempre com a nossa fé positiva, sempre com a nossa fé forte, sempre ali prontos a obedecer ao Senhor, sempre ali ouvindo a voz do Espírito Santo, nos direcionando em tudo, que o Senhor vai nos dar sempre a vitória, como tem nos dado. Esta é a palavra do Senhor, que possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar todos os seus, o seu ministério, a sua igreja, possa abençoar grandemente, que você venha ser, né, sempre exaltado, sempre próspero nessa terra. Amém.